Boa noite a todos. Eu voltei agora para ficar pelo menos um mês trabalhando, né? Já que o povo não quer deixar eu sair. Não quer deixar eu continuar de férias? Meu Deus, Aldemar. Não, mas agora eu trabalho Nós até. eles verão. É. Trabalhando sem verão. Agora eu vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui até dezembro. Aí depois eu saio de férias, né? Então, neste momento que mais uma vez estamos aqui, vamos agradecer primeiramente ao Criador, né, a Deus Todo-Poderoso, agradecendo também ao nosso querido e amado irmão e mestre Jesus Cristo, que é graças a isso daí que a gente está aqui e graças a isso daí que a gente, né, pode continuar existindo, porque senão a baderna estaria formada. Tem muita gente que fala assim, Ademar, mas esse mundo está perdido. Tá não. Se nós formos ver o que evoluiu a humanidade nesses últimos séculos, aí é uma coisa grandiosa e vai evoluir cada vez mais. Cada vez mais a humanidade está caminhando para o bem. Temos irmãos que estão mais atrasados na evolução das coisas do bem? Temos. Mas não devemos nunca nos esquecer que um dia também já estivemos lá matando, roubando, né? Violentando as pessoas de tudo quanto é forma, né? Nos seus direitos, nas suas conquistas. E é por isso que estamos aqui hoje, sentadinhos aqui, em busca de um tratamento para nós. Por quê? Porque a maioria das enfermidades a gente já traz para o corpo físico, no momento da sua formação, trazendo de outros períodos para trás. Tá? Aí pode-se dizer, infelizmente, assim, podemos dizer que graças a Deus assim. Por quê? Porque é uma oportunidade que nos é oferecida de nos libertarmos das enfermidades que nós mesmos criamos. Então, nesse momento que estamos aqui para iniciar a nossa prosa de hoje, eu que geralmente chego aqui, começo a falar e não paro mais, vamos fazer diferente hoje, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Tem muitas pessoas que dizem, vamos fazer a oração que Deus nos ensinou, né? Porque em algum momento da humanidade foi dito que Jesus era Deus. Existe um grande segmento religioso que continua afirmando que Jesus é Deus. Mas se a gente for ler o seu Evangelho, o Novo Testamento, nós vamos ver que em todos os momentos ele dizia que foi enviado pelo Pai, foi enviado por Deus. E quando chamaram ele de Senhor, ele falou, por que vocês estão me chamando de Senhor? Senhor é Deus que está no céu. Se me chamarem de mestre, tudo bem, eu aceito, porque eu ensino. Então, no seu evangelho está muito claro que ele é o cara que foi enviado por Deus. E a espiritualidade nos mostra, tá, que ele é o ser de maior envergadura evolutiva que pisou no solo terrestre, no plano físico. Tá? Em momento nenhum a espiritualidade, em todas as informações, nos milhares de livros vindos da espiritualidade, em momento nenhum deles afirma que Jesus é Deus. Tá? Afirmam sim que é um espírito de alta envergadura, tá? Designado pelo Criador desde o início da formação do planeta Terra, quando aquela bola de fogo, de matéria, se destacou da estrela central do Sol e começou a girar no espaço e foi sendo girando, e foi adquirindo esse formato arredondado, que o Criador falou para aquele molequinho chamado Jesus, vai lá, moleque, você vai tomar conta daquela bola de fogo lá, vai criar vida para aquele trem lá. E aí ele veio com as equipes, né, de trabalhadores que trabalham para ele, e começou a trabalhar a formação do globo terrestre, o resfriamento, criando as eras glaciais, para que pudesse ser resfriado o planeta, para depois jogar os germes da vida aqui.
E segundo a espiritualidade, ainda estava muito quente o planeta, e os germes que foram espalhados por todo o planeta, o que caiu na água salvou-se em grande parte. O que caiu na parte sólida não salvou esses germes. E aí um belo dia começou lá as amebinhas dentro da água, né? Nós. E foi se desenvolvendo. E segundo ainda diz a espiritualidade, se nós formos pegar a gravidez do ser humano, no primeiro dia nós parecemos uma amebinha, um peixinho. E vai se desenvolvendo aquele feto no dia a dia. E em cada um dos dias de gestação representa a evolução da forma humana. Tem épocas ali que nós éramos verdadeiros monstros. Se formos pegar, né, a imagem de um feto, no seu segundo, terceiro, quarto mês, a gente vai ver que a gente era verdadeiros monstrinhos dentro dos quadros da evolução nesses milhões de anos que se seguiram após o lançamento dos germes da vida no planeta. E cá estamos nós hoje, tendo a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre essas coisas. Então agora vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Cada um de vocês pode fazer mentalmente, não precisa ser em voz alta. Tá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E que assim seja, gente, né? E que assim seja. Hoje, eu atendi de manhã um grupo de jovens, estudantes de psicologia. E eles têm que fazer um trabalho para a faculdade e queriam me entrevistar, conversar comigo, perguntar para mim uma série de coisas, o que eu acho das relações humanas, né? O que eu acho, né, que é necessário ter em termos de convivência para se ter um grupo harmonioso, né, um grupo de pessoas coesas que vive dentro da fraternidade, com o menor número possível de conflitos, né, entre as pessoas, né? Um grupo de pessoas que trabalhem juntos e tudo mais. E eu estava dizendo para eles que, na realidade, é necessário nós observarmos o princípio da alteridade, ou seja, o princípio da convivência em harmonia com o diferente. Boa noite, doutor Giovanni. Eu estava, estou um mês longe daqui. Doutor Giovanni, para quem não conhece, é um dos médicos espirituais que atende aqui. Fala um pouco para esse povo, irmão. Você mandou, eu falo, né? Mandei nada, eu peço com muita humildade. Como é difícil, em certos momentos, estarmos presentes, não? Quanta coisa aparece para que a gente desista, né? É o frio, é aquele programa tão interessante que eu tenho que ver, é minha dor aqui e ali. Quanta dificuldade, não? Mas aquele que tem a fé, aquele que tem Jesus no coração, tudo enfrenta, tudo busca, em benefício próprio. Então, mais uma vez quero vos dizer, seja qual for a pedra que se apresente à frente de vossos pés, seja qual for o morro, a montanha, seja o que for, não deixem que vos pare. Atravessem, sigam, buscando o benefício para si. Não fiquem parados, aguardando
que tudo aconteça sem nenhum esforço de vossa parte, porque Deus abençoa, Deus cuida, mas Ele quer que os seus filhos também se cuidem e busquem. E aqui então fica a minha palavra a vós. Não desistam de vós, não desistam de se cuidar, seja qual for o obstáculo que se apresente, porque sempre estarão com Jesus ao lado e com cada um de nós, amparando, acolhendo e cuidando. Muito bem, irmão. E que Jesus nos abençoe. E que Agora Jesus você nos pode abençoe. falar mais um pouquinho. Muito obrigado, irmão. Mas o que o nosso irmão, Dr. Giovanni, estava falando aqui, que muita gente achou que ele estava falando para 15, 20 pessoas, né? Mas lê do engano, porque no mundo astral tem centenas e centenas de pessoas aqui. Então, o recado que ele veio dar não é só para nós encarnados. O recado que ele veio dar é para nós, mas principalmente para esse grupo grande de irmãos espirituais que estão aqui nessa noite para tratamento, que são trazidos para cá pelos trabalhadores de Jesus, pelos trabalhadores de Maria, pelos trabalhadores de várias outras entidades da luz, que auxilia Jesus no amplo trabalho junto à redenção dos seres humanos. Então, o Dr. Giovanni não estava aqui falando para 15, 20 pessoas. O Dr. Giovanni estava aqui falando para centenas de pessoas. Muita gente vê essa casinha espírita, né, essa casinha simples, uma casinha antiga, esse barracão aqui no fundo, e acha que esse hospital espírita, essa casa espírita, se resume nisso daqui. Hoje estamos aqui num grupo de aproximadamente 25 a 30 trabalhadores do plano físico, mas do plano espiritual são centenas de trabalhadores. Porque na dimensão astral, essa pequena casinha aqui, existe um prédio com vários andares que abraça praticamente quase que esse quarteirão inteiro. Aqui, onde está reunida essa pequena assembleia do plano físico, o espaço no plano astral, que tem aqui, diante desse palco, somente a parte de cima do mezanino é para uma plateia de 1.500 pessoas. Fora a plateia da parte térrea, da parte de baixo. Como já nos informou os nossos irmãos espirituais, o grupo composto de trabalho do plano astral desta casa, juntando com as pessoas do transporte, do terminal de transporte que tem aqui na frente, que traz esses irmãos espirituais para serem medicados e tratados aqui, das diversas regiões do plano astral, como dissemos, né, trabalhadores de Jesus, trabalhadores de Maria de Nazaré e de outras entidades divinas. A quantidade de trabalhadores do plano astral está em aproximadamente 1.000 pessoas, contando com o pessoal do transporte. E as pessoas veem aqui, essa casinha simples, acha que se resume somente nisto. Nisto se resume o trabalho do plano físico, mas do plano astral é muito mais amplo. Se nós, seres humanos, tivéssemos noção exata de toda a assistência que recebemos do plano maior, do plano divino, do Criador e de todos aqueles que estão a serviço desse Criador,
ficaríamos maravilhados. Ficaríamos assim, extasiados com os cuidados que o Pai tem para com seus filhos. Mas não vamos pedir jamais que as pessoas acreditem nisto. Não vamos jamais pedir que as pessoas passem a acreditar no Espiritismo e deixem de acreditar nas crenças que receberam em sua informação, em suas religiões. Jamais vamos pedir isto. Mesmo porque as crenças se formam baseado naquilo que o espírito já adquiriu em termos de conhecimento e dentro desse conhecimento nas análises que faz, formando então uma opinião, às vezes aceitando as opiniões dos outros, aquilo que é dito pelas outras pessoas. Mas o importante é que o ser seja livre para formar a sua própria opinião. Costumo sempre dizer para as pessoas, como João já falava lá no Evangelho e depois Kardec veio reafirmar, que não devemos acreditar em tudo que os espíritos nos disserem. E quando falamos espíritos, não estamos dizendo somente os espíritos desencarnados, mas também em relação aos espíritos encarnados, somos nós que ocupamos hoje um corpo físico. João falou isto lá, na época de Jesus, porque como naquela época existia, como existe hoje, os charlatões, tá? Que usam o nome de Deus, o nome do Criador, para ludibriar pessoas, para enganar pessoas. Então, a informação que João passava era que não acreditássemos em tudo que os espíritos nos dissessem. Porque as pessoas iam consultar, né, os adivinhos, os cartomantes, os profetas, como existe hoje. E eles cobravam por isso. E ainda assim hoje é também. Porque existem muitos espíritos enganadores, encarnados e desencarnados. Muitas vezes a gente vê governos que levam uma população inteira de seu país à ruína, à miséria. Porque ele fala palavras bonitas e as pessoas acreditam. Haja visto aqui, na Venezuela, milhões de venezuelanos saíram da Venezuela por não ter condição de sobrevivência lá. Por faltar tudo, inclusive, né, emprego, dinheiro, essas coisas todas. Não estamos aqui falando de política, nós estamos falando de pessoas que às vezes acabam infelicitando a vida de outros seres humanos. Tomando o seu dinheiro, seus recursos, às vezes tomando a própria dignidade. Sabemos que a escravidão ficou para trás. Aquela escravidão que tínhamos, onde as pessoas eram chicoteadas, ficaram para trás. Mas, se observarmos, a escravidão continua até hoje. Se nós observarmos, a escravidão continua até hoje, mascarada de formas diferentes. Mas continua. E agora vamos voltar a falar daquilo que vínhamos falando lá atrás, né? Quando os alunos de psicologia vieram conversar conosco, perguntando, né, como manter coeso um grupo onde o número de conflitos é o mínimo possível, onde consiga se manter a harmonia dentro de um grupo profissional de trabalho, ou que seja, né, de amigos. O que eu consideraria que seria importante para que isso ocorresse? E aí, vamos dissertando algumas informações e dizendo que o princípio da alteridade é a melhor coisa que podemos
ter para com os demais. Por quê? Porque o princípio da alteridade é aceitar e conviver harmonicamente com aquilo que é diferente. Diferente daquilo que eu sou. Então, a partir do momento que eu tenho essa aceitação, eu preciso também, até para ter essa aceitação, de que para o outro eu também sou diferente. Porque tem muita gente que fala assim, o outro é diferente, mas eu sou o rei, eu sou o tal. Não. Todos nós somos seres imperfeitos. Então, quando passamos a compreender que todos nós somos seres imperfeitos, e se queremos ser aceitos, como imperfeitos que somos, temos que aprender a aceitar os outros nas suas imperfeições, mas mais do que aceitar os outros nas suas imperfeições, é compreender que o outro tem o mesmo direito que eu de ser imperfeito. E mais ainda, eu não me aborrecer com a imperfeição do outro. Porque isso é muito importante. Porque enquanto eu me aborrecer, eu aceito o diferente, mas eu me aborreço com o diferente. Então, o meu coração ainda não caminhou para ter uma aceitação plena e uma compreensão plena. E ser fraterno para com o outro, para aquele que seja diferente da minha forma de pensar. E quando a gente diz da forma de pensar, é no aspecto geral, em todos os sentidos do pensar. Aceitar aquele que acha que eu sou errado. Aceitar que ele pense dessa forma, que ele tenha essa compreensão. E, na medida do possível, se eu conseguir passar a informação, se eu conseguir demonstrar para ele de que eu não sou o errado como ele imagina, vai ser bom para ele, vai ser bom para mim. Mas, se ele continua pensando que eu sou errado, talvez um dia, em algum momento, a vida há de mostrar para ele que ele está equivocado naquilo. Agora, quando o outro me vê como um ser humano errado e quer me agredir por isso, eu tenho que compreender que na visão dele, ele não está errado. Na visão dele, ele me vê como errado, como uma pessoa errada, e ele quer me castigar por isso. E se neste momento eu quiser ir à forra, eu quiser brigar, discutir, xingar, agredir, aí já não é mais eu, aí já é o ego. O ego forte que não aceita ser ofendido, que não aceita ser mal compreendido, que não aceita nenhum tipo de agressão para consigo mesmo, e eu vou à forra, e aí a briga está feita. E eu costumo dizer sempre o seguinte, que as guerras que a gente vê hoje, e as que sempre existiram, são guerras formadas pelo forte ego dos seres humanos, que querem exercer a qualquer custo o poder e não aceita que ninguém os desafie. Que alguém queira ser contra isso que ele considera ser de direito dele. A partir do momento que eu não tenho como mudar esse quadro e eu permito que ele exista, eu estou aceitando conviver com o diferente daquilo que eu penso, com o diferente daquilo que, como dispenso e acredito que deveria ser diferente. Então, gente, a paz e a harmonia a gente consegue, para a gente mesmo, aceitando o diferente daquilo que somos, daquilo que pensamos, das nossas atitudes, das nossas escolhas. Por quê? Se eu quero ser respeitado, eu tenho que respeitar.
O diferente disto é guerra. E aí eles seguiram perguntando uma série de coisas, tá? Não perguntaram sobre minhas crenças, mas na conversa, explicando que o aceitar diferente, inclusive, é compreender que as pessoas têm as suas próprias crenças e que dentro dessa conformação, se nós formos analisar e efetivamente aceitar que cada um tem a sua crença, já começa aí, né, a convivência com o princípio da alteridade. Mas mais do que isso, compreendendo que todas as religiões, segundo as informações que nos chegam no mais alto, todas as religiões têm pessoas amantíssimas, boníssimas de coração, pessoas que cumprem, por já serem mais evoluídas moralmente, aquilo que Jesus veio nos ensinar. Que já faz aquilo que Jesus veio nos ensinar. É óbvio que não faz na perfeição desses ensinamentos, por sermos ainda muito imperfeitos. Mas aqueles que procuram colocar os princípios, né, trazidos por Jesus, os ensinamentos trazidos por Jesus, colocar na prática, mas não de uma forma, vamos dizer assim, forçada, mas que seja natural. Já tem um pouco mais de compreensão e um pouco mais de amor no coração. E como dissemos para aqueles jovens, todas as religiões têm pessoas boas, pessoas voltadas para o amor, pessoas que procuram cumprir os ensinamentos que Jesus nos deixou, ou antes de Jesus, os ensinamentos nos trazidos pelos 10 mandamentos. Mas mais do que isso, gente, porque as crenças, as religiões não se resumem somente na Bíblia. Tem os ensinamentos, né, do pessoal do Islã, tem o ensinamento dos judeus, porque os judeus, a Bíblia deles, não tem o Novo Testamento. Eles estão até hoje esperando o Messias. Tá? Uma parte dos cristãos está esperando a volta de Jesus. Os judeus estão esperando o Messias, porque para eles Jesus não é o Messias. Tem o pessoal de Krishna, né? Os hindus, tem o pessoal do budismo, do islamismo, conforme dissemos, que não tem a ver com o cristianismo, mas são todos filhos de Deus. E o bem está em todas essas centenas e centenas e centenas de crenças diferentes existentes no planeta. Dentro do cristianismo, os segmentos são muitos. Como já falamos aqui em outras vezes, existe mais de 85 mil cultos cristãos diferentes espalhados no planeta. E, eventualmente, um ou outro, ou até a maioria, julga estar com a verdade plena, sendo que a verdade plena não nos é alcançável ainda. A verdade plena não nos é alcançável ainda. Então, como dissemos, em todas as formas de crenças diferentes, em todos os segmentos religiosos diferentes, existem pessoas totalmente voltadas para o bem e para o amor, independentemente de ser crença cristã ou não. Assim como também em todas elas existem pessoas mal intencionadas, pessoas que não são verdadeiras, pessoas que estão dentro dessas religiões por outros motivos que não sejam o bem e o amor. Outros interesses cambiaram essas pessoas para dentro das religiões. Então, assim como existe o bem, existe de fato o mal. E o mal é a ausência do bem.
E segundo nos passa as informações, a espiritualidade, o homem é mau não porque ele simplesmente gosta de ser mau. Ele é mau porque ele desconhece o bem. Então, à medida que ele vai tendo a percepção da existência do bem, ele acaba mudando a forma de ver, de compreender, de entender. E conforme falamos para aquele grupo de jovens, aquilo que nós, seres humanos, nos negamos a aprender pelo amor, amor dos pais, dos professores, dos familiares, dos entes que convivem conosco, quando nos negamos a aprender por meio do amor, a dor nos visita. E por que a dor nos visita? Justamente pela falta de amor em nós, nós provocamos dor em outros. E como diz a espiritualidade, somos obrigados a colher aquilo que livremente semeamos. Semeando o bem, somos obrigados a colher o bem. Semeando o mal, somos obrigados a colher o mal. Então, gente, a dor nos visita pelo mal que semeamos e pela dor a gente vai aprender aquilo que a gente se negou a aprender pelo amor. A gente sempre falava aqui durante as nossas palestras, né, que as pessoas poderiam formular perguntas, mas aí fomos orientados a deixar as perguntas para o final da palestra. Porque a palestra ela é gravada. Inclusive, vocês que vêm aqui, se quiserem entrar lá no celular, aí nas redes sociais da Casa Nova Era, podem assistir as palestras, tanto a palestra de segunda, quanto a palestra de terça, quanto o evangelho que é realizado aqui semanalmente na casa, né? Então vocês podem assistir pelas redes sociais. E se assistirem, se inscreva no canal, até para que seja projetado um número maior de visualizações constantemente, para que isso seja divulgado cada vez mais. Porque é comum, às vezes, as pessoas virem aqui que nunca conheceu a doutrina espírita, nunca frequentou a doutrina espírita, e aquilo que é passado aqui nas palestras começa a fazer sentido para as pessoas. Por quê? Porque não é nada imposto. São conversas que surgem naturalmente, informações que vai nos chegando, e a gente começa a analisar que vários problemas da nossa existência, se analisado sobre as informações que nos traz a espiritualidade, a gente vê que tem sentido. A gente vê que tem base. E aí a gente começa, então, a desenvolver o gosto pela pesquisa. E aí a gente começa na TV, em casa, buscar lá, vou assistir algum filme espírita para ver que informações que chega e se para mim tem algum sentido. E aí a pessoa começa a descobrir gradualmente que o mundo não é aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar na linha do horizonte. É muito mais amplo. Eu costumo dizer que a partir do momento que nós começamos a receber as informações que a espiritualidade nos traz, os nossos horizontes vão se alargando. Seria como uma pessoa que nasceu aqui na capital de São Paulo e está hoje com 30, 40, 50 anos de idade e só viveu dentro da cidade de São Paulo. Não saiu para fora, não andou pelo estado, não foi para outras cidades, não foi para outros estados, não foi para outros países. E eu faço esse comparativo
né, para falar sobre a linha do horizonte, porque quanto mais você anda, quanto mais você sai da tua região, mais o horizonte vai se alargando, mais coisa você vai vendo, mais coisa você vai compreendendo, os espaços, as formações rochosas, né, os campos e tudo mais, as cidades, depois outros estados, outros países. Então, quando o conhecimento daquilo que nos traz a espiritualidade vai chegando para nós, é como que se fôssemos alargando esse horizonte. E a partir do momento que a gente já leu bastante livro, já assistiu bastante filme, com certeza a nossa vida terá mudado completamente. De que forma? Para melhor. Por quê? Porque com essas informações a gente começa a fazer uma analogia da nossa existência e a gente passa a compreender o porquê de determinadas experiências que nós vivemos, que nos trouxe dor e sofrimento, e às vezes experiências, me desculpe, experiências que se repetiram várias vezes no decorrer da nossa existência. A gente começa a ter uma compreensão maior de que não somos esse ser humano que muitas vezes a pessoa se considera um ser insignificante. Porque está numa condição de pobreza, de dificuldade, de enfermidade. E tem muita gente que por isso, por estar nessa condição, começa a se ver como um ser insignificante e começa a ver que outros são superiores a ele. E na realidade não são. Na realidade, estamos cada um vivendo no presente momento as experiências que necessitamos enquanto espírito eterno para que possamos evoluir. Sobre a eternidade do espírito, não é somente a doutrina espírita que fala. Se formos observar, as religiões sempre nos mostram que somos seres além da matéria. O próprio catolicismo nos mostra que se formos bonzinhos, iremos para o céu. Se formos meia boca, nós vamos ficar no purgatório. Se nós formos ruinzinhos, nós vamos para o inferno. Ou seja, nós vamos continuar existindo além matéria. Quando a gente começa a buscar aquilo que nos traz informações, a doutrina espírita, nós vamos ver que tudo tem um porquê. E que se estamos hoje numa condição de precariedade, a grande maioria das vezes é por escolha própria nossa. Como a lição que nos saiu aqui na abertura interna, falando sobre as enfermidades. Que a gente vem para cá e antes de vir para cá, a gente vê aquele corolário de enfermidades e a gente, por necessidade de evolução espiritual e até para combater em nós aquele sentimento de culpa pelas coisas que fizemos, que levou dor e sofrimento a outras pessoas, muitas vezes nós escolhemos as enfermidades para vir com elas. Sabendo que aquilo vai ser a dor que vai nos visitar e que vai nos ensinar sobre as coisas do bem e do amor. Outros vêm numa condição de miserabilidade absoluta, porque escolheu vir nessa condição. Por quê? Porque quando retornou da última encarnação, a pátria espiritual, que é a verdadeira pátria do ser humano, ele viu as misérias que deixou para trás, o rastro de dor e sofrimento que deixou para trás, quanto socorro ele deixou de prestar quando ele podia, ele tinha condição financeira, econômica, ele tinha como socorrer aqueles desvalidos que lhe bateram a porta, mas ele se negou veementemente dentro do seu extremo egoísmo. E aí então, arrependido disso, não é que alguém lhe julgou, que alguém lhe imputou algum tipo de pena. Não. A própria consciência dele disse, pô, fulano, agora você vai voltar para uma condição de miséria, para você depender da bondade do ser humano, para você sobreviver nesse mundão. Quem sabe você aprende dessa vez aquilo que precisa aprender. E aí vem nessa condição. Só que aqui, chegando, né,
mergulhando na carne novamente, às vezes leva aquela vida de miserabilidade absoluta, conformado, resiliente daquela condição. Outros, que vida desgraçada, que vida infeliz, Deus me abandonou, eu odeio Deus, Deus não está nem aí para mim, como é que pode ser um Deus de amor, como as pessoas falam, se eu vivo nessa condição e o outro que está ali ao meu lado vive numa condição maravilhosa? Se revolta. Esse daí, quando voltar para lá, na dor e no sofrimento, vai novamente se deparar com a sua própria consciência e vai falar, puta merda, errei profundamente. Mas agora eu volto de novo nessa condição. Ou seja, a lição precisa se repetir. Porque, como dissemos sempre, né? A nossa existência, a nossa encarnação, é como se fosse um ano escolar. E como na escola tem alunos que repetem de ano, porque não aprendeu, vai ter que no ano seguinte fazer aquele mesmo ano base escolar. Assim volta aquele ser humano que foi reprovado nessas provações, escolhidas por ele mesmo, não foi imposta por ninguém, e ele volta a passar aquela mesma situação, a viver aquela mesma lição. As pessoas sempre falam, mas Deus deu-nos o livre-arbítrio completo? Deu-nos o livre-arbítrio completo. Mas, às vezes, impõe-nos, em determinadas encarnações, condições de existência para que possamos aprender determinadas coisas, nos libertar de outras, ou até mesmo fugir de outras situações que nos seria completamente desfavoráveis se seguíssemos a encarnação normal dentro do livre-arbítrio. Para mencionar para vocês uma situação em que os espíritos não tiveram o livre-arbítrio de escolher a próxima encarnação, foi uma encarnação compulsória, imposta. 6 traficantes aqui da nossa cidade, do Rio de Janeiro, que morreram lá no meio da bandidagem, trocando tiro, e que tinha uma grande rivalidade com outro grupo de encarnados e desencarnados, foram compulsoriamente levados para reencarnar na Arábia Saudita como mulheres. Porque lá, naquela época, mulher era um ser totalmente objeto na mão dos homens. Levados na corda curta, com o cabresto curto e na base da chicotada. E esses 6 traficantes que morreram foram direcionados para essa encarnação, porque se reencarnasse novamente aqui no Brasil, esse grupo espiritual que lhes eram rivais, isso já vem de várias existências, essa guerra entre esses grupos, os encontraria e os exterminariam. Então, eles não teriam condição de desenvolver uma encarnação pelo próprio livre-arbítrio, escolhida por eles, porque seriam perseguidos e não teriam como cumprir uma jornada de aprendizado. Foi-lhes imposto essa encarnação compulsória neste local onde nem o próprio livre-arbítrio deles, como espírito encarnado, poderiam exercer. Seriam praticamente como escravos. Então, gente, como falávamos agora há pouco, o princípio da alteridade, ou seja, da aceitação do diferente, é compreender, conforme nos passa a espiritualidade, que neste mundo tudo está certo, nada está fora daquilo que tem necessidade de ser.
Mesmo esses seres humanos que vivem hoje na completa criminalidade, estão nessa condição porque não alcançaram ainda a formação do bem em si próprios. Não despertaram ainda para a necessidade de caminhar dentro das coisas do bem. São espíritos rebeldes que vêm de encarnação em encarnação, que não se voltam dentro do seu livre-arbítrio para o bem, para o divino. Como são seres livres, têm o livre-arbítrio, cada um de nós desperta para as coisas do bem e do amor quando nos sentimos interessados em explorar o conhecimento, quando nos sentimos que a vida como se apresenta para nós não está bem, não está confortável. Muitos, quando sentem um grande vazio em si, vai em busca de algo novo, de algo diferente, e às vezes consegue encontrar dentro das diversas religiões um conforto para a sua alma, para o seu entendimento, para o seu coração. A grande esmagadora maioria das pessoas que acabam caminhando para a depressão é a ausência de Deus, como nós entendemos, né? A ausência de Deus no coração. A ausência da crença de que existe algo mais além de nós mesmos. E muitas vezes a pessoa até procura entrar em comunhão com Deus, mas às vezes procura entrar em comunhão com Deus no intuito de se livrar da dor, do sofrimento. Isso faz me lembrar um dos livros que eu li, Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. E André Luiz, quando passou para o mundo astral, ficou no umbral por 8 anos, até que um dia foi resgatado, foi levado, foi conduzido para a cidade Nosso Lar, que ainda é uma colônia de amor dentro do umbral, dentro da 4ª dimensão. E lá, vagarosamente, ele começou a aprender, ele se tratou das enfermidades que tinha, médico que era aqui na Terra, achou que já estava bom e que podia operar lá, que podia voltar a ser médico lá, no plano astral. E foi-lhe dito que, quando ele manifestou interesse em ajudar, foi-lhe dito que era para ele ajudar a limpar os vômitos dos pacientes dentro do hospital. Num primeiro momento ele ficou indignado com aquilo, né? Como eu, um médico renomado da cidade do Rio de Janeiro, agora no mundo astral, vou ter que limpar vômitos de paciente como se eu fosse um mero ajudante geral, né? Mas foi indo e vagarosamente ele encontrou a compreensão. Mas ele trabalhou muito também nesses resgates dentro do umbral de pessoas que estavam na hora de sair daquilo que aprendemos a chamar de inferno, né? Que é o chamado umbral grosso. E numa dessas incursões que ele fez dentro do umbral, com a equipe que foi fazer o resgate, como dissemos no início, né? Aqui nesta casa é trazido pessoas que são resgatadas no umbral pelos trabalhadores de Jesus, pelos trabalhadores de Maria, e ele estava lá na condição de um dos trabalhadores de Jesus, com aquela caravana de pessoas que ia buscar esses espíritos lá no umbral. E para levar para onde? Para as igrejas, de acordo com a crença de cada um, para as casas espíritas, né? Para aqueles que tinham entendimento, para aqueles que tinham algum conhecimento e para aqueles que não tinham entendimento nenhum e que não tinham religião nenhuma, então são conduzidos para as casas espíritas. E essas caravanas traz, como dissemos, né, terminal de transporte que tem aqui, são trazidos esses irmãos espirituais para serem tratados aqui nesse hospital. Então, André Luiz, numa dessas incursões,
Ele, quando estavam voltando com vários pacientes, né, com várias pessoas nas macas, tinha um grupo de espíritos. Ai, pelo amor de Deus, me ajuda, me socorre, me ajuda, me leva com vocês. Eu estou sofrendo muito, me socorre, pelo amor de Deus. Ai, que Deus me ajude, isso, aquilo, outro. E o grupo passando e nem dando atenção para aquele espírito que estava falando, pedindo socorro, né? Aí André Luiz falou assim, mas escuta, gente, se nós trabalhamos para Jesus em nome do amor, esse cara está pedindo, pelo amor de Deus, e nós não estamos dando a menor atenção para ele. Onde é que está a caridade nisso tudo? Aí o mentor do grupo, né, o encarregado do grupo, falou, André, presta atenção, rapaz, ele quer se libertar da dor. Ele não quer se voltar para o bem, para o amor. Ele só quer se libertar da dor. Se levarmos ele lá dentro da cidade do nosso lar, ele vai botar fogo no parquinho lá, ele vai fazer a maior bagunça lá. Porque ele não está arrependido do mal praticado, ele só quer se libertar da dor, do sofrimento. Então é como Jesus falou, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Ou seja, estarão libertos das regiões afastadas da luz, das regiões de sofrimento. O único passaporte que nós temos para ir para as regiões onde não impera a dor e o sofrimento, o único passaporte que nós temos é o amor. O que é o amor? O amor é quando nós colocamos ele em ação através da caridade. O que é a caridade? É só enfiar a mão no bolso e dar dinheiro para os outros? Tem muita gente que faz isso e não tem caridade nenhuma. Não tem amor nenhum. Faz para que o seu nome figure nos registros como um doador de uma causa nobre, mas não faz por amor. Não enfia a mão no bolso e socorre as pessoas por amor. Como dissemos, tem muita gente dentro das religiões que não tem amor. E em todas elas, até dentro da doutrina espírita, nós encontramos trabalhadores dentro da seara espírita que não tem amor no coração, que está ali com outras intenções. E a grande intenção de grandes partes desses trabalhadores das religiões é fazer uma barganha com Deus. Eu trabalho para você e você cuida dos meus interesses e está tudo certo. Mas quando ele tem que passar um grande resgate, uma grande prova, né? Um sofrimento, e aí ele fala, Deus, me ajuda, ô Jesus, ajuda eu aí, o cara que não está bom pro meu lado. Mas ele vai ter que viver aquela situação, ele vai ter que passar por aquela dor. Então não tem como Deus tirar aquela dor dele, tem como Jesus tirar aquela dor dele. Aí ele acaba se revoltando com Deus e mete o pé em tudo e vai embora da religião. Se um filho nosso chegar e falar, pai, mãe, me tira da escola porque é muito ruim, eu não estou gostando, está frio, está calor, está chovendo, o professor fica dando bronca, os amiguinhos ficam fazendo bullying. Você vai tirar essa criança da escola? Não, por quê? Porque você sabe que essa criança precisa aprender aquilo que a escola ensina. E depois ir subindo na escala de aprendizado, colégio, faculdade, né? Mestrado, doutorado, quando a pessoa tem interesse e condições. A gente não vai tirar a criança da escola. Pai, é o seguinte, eu não vou tomar esse remédio não, porque ele é ruim, eu não vou tomar essa injeção porque é ruim. Você vai deixar de dar o medicamento para o filho? Dar a injeção que o filho precisa? Não. É a mesma coisa. Se a gente tem que passar por uma experiência ruim, hoje Jesus tira eu dessa bagunça. Não vai tirar não. Porque ele sabe que aquilo é necessário para nós. Tem muita gente que quando está passando
um grande sofrimento, um grande resgate, uma grande provação, fala para Deus, me tira essa dor, alivia essa dor, esse sofrimento, me tira isso, eu não quero isso. Mas aquela dor é necessária para aquele espírito conseguir caminhar dentro dos quadros da evolução, aprender aquilo que se faz necessário. Mas aquele ser humano que, apesar de ter que conviver com essa dor, continuar apegado ao bem, o próprio Jesus nos disse, enquanto encarnado aqui, se em algum momento o teu fardo estiver pesado demais, vem a mim que eu aliviarei esse fardo. Então, quando a gente vai a ele, né, ou as pessoas dentro das diversas crenças, vai ao ser que considera como divino, para uns é Buda, para outros é Krishna, para outros é Maomé, para outros é Nossa Senhora Aparecida, os católicos, né, os seus santos de devoção. Quando está indo a esses seres divinos, está indo diretamente à fonte, está indo diretamente a Deus. Tem muita gente que acha que porque o seu irmão fala com uma outra entidade que não seja Deus ou que não seja Jesus, não está em Deus, não está com Deus. E às vezes está mais em Deus e com Deus do que aquele que está julgando. Então, quando a gente vai até o nosso divino, o nosso campo energético recebe uma carga de energia que nos faz suportar aquela dor, de tal forma que aquela dor que estamos suportando, ela se torna menos intensa ou menos dolorida. E é nesse momento, por estarmos sendo fortalecidos pela energia de irmos ao nosso divino, e é nesse momento que o nosso fardo nos é aliviado. Porque a gente consegue sobreviver à mais extensa dor, coisa que, se não formos ao nosso ser divino, essa dor se torna muito mais intensa. Ou seja, se torna menos intensa quando vamos ao divino. Em momento nenhum ele falou que ia pegar o nosso fardo, jogar nas costas dele e nos deixar livre para seguirmos bagunçando, sem aprender aquilo que é importante. Como que se um filho chegasse e dissesse, pai, me tira da escola, eu não quero tomar esse medicamento, a gente fizesse, e aí, esse moleque ia aprender, esse moleque ia sarar, ia ser curado das enfermidades? Não. Mas quando a gente abraça o filho lá e diz, olha, molequinho, vem cá, você precisa aprender, cara. Boa noite. Você precisa aprender, você precisa tomar esse medicamento, porque esse medicamento vai aliviar a enfermidade, vai curar a tua enfermidade. Você, continuando na escola, vai ter a oportunidade de aprender quando você for maior, você vai ter condição de exercer uma profissão, de ganhar um pouco melhor, de ter mais conforto. Ou seja, junto com as palavras, nós estamos levando amor, nós estamos levando carinho, nós estamos levando a verdade. E aí aquilo que está insuportável para a criança vai ser mais suportável. Como quando vamos ao nosso divino, recebemos uma carga energética e aí o fardo se torna menos pesado. É basicamente quase que acabando, né? Então, gente, é aquilo que a gente sempre procura passar para vocês. Tudo aquilo que aprendemos que pode nos auxiliar a termos compreensão, a termos entendimento, e tudo aquilo que pudermos expressar de nós mesmos em relação à fraternidade, ao amor ao próximo, como Jesus ensinou, né? Que amássemos o próximo como amamos a nós mesmos. Então, amar o próximo, o que é? Respeitar o outro como gostaríamos de ser respeitado. Ouvir o outro que está, às vezes, com uma grande dificuldade. Isto é caridade, é o amor sendo colocado em ação. Porque, ainda que eu tivesse, né, esse espaço aqui todinho coberto
de moedas de amor, mas deixasse isso infinitamente, indefinidamente aqui dentro, e nunca usasse isso daí para socorrer ninguém, que bem eu estaria fazendo, né? Estaria sendo um grande egoísta, querendo segurar aquilo só para mim. E o amor é a única riqueza que nós possuímos, que quanto mais nós dermos, mais rico ficaremos. Porque se tivéssemos esse espaço cheio de moedas de ouro, cada vez que nós tirássemos uma moeda de ouro aqui e dessemos para alguém, nós ficaríamos um pouco mais pobres. Até que chegasse o momento que teríamos doado todas aquelas moedas, estaríamos completamente pobres. O amor é diferente. Quanto mais nós tirarmos para dar para o outro, mais rico ficaremos. Então fica aí a lição, fica o aprendizado. Que Jesus nos ajude a ter a compreensão, né, do que foi transmitido aqui hoje, dentro do nosso pequeno conhecimento, dentro daquilo que conseguimos expressar para vocês. Que o amor se estabeleça definitivamente no coração de cada um. Com a ajuda de Deus, né, com a ajuda de Jesus, e que assim seja. Graças a Deus.